Dia 7 de junho de 2022, Coronel de Polícia reformado Paul. Nós continuamos aí na luta pela recuperação da paridade para os veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ouvimos muito falar em Estado quebrado. O Rio de Janeiro estaria quebrado financeiramente, né? Ou economicamente, como preferirem. Só que, como foi muito bem lembrado em um comentário, se o Estado estivesse realmente quebrado, sem condições de pagar a grana, por exemplo, dos veteranos e pensionistas, o Tribunal de Contas do Estado não deveria estar aprovando as contas do governador Cláudio Castro. Eu acho que isso é uma consequência lógica, né? Se o Estado está quebrado a tal ponto de que, se não conseguir firmar com o governo federal esse acordo do regime de recuperação fiscal, não terá dinheiro, não terá recursos para realizar uma série de pagamentos, uma série de compromissos. Se isso é verdade, o Tribunal de Contas do Estado também não deveria estar aprovando as contas do governador Cláudio Castro. Eu vou ao Google, faço uma pesquisa e obtenho a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável à aprovação das contas do governo Cláudio Castro em 2021. Aí uma coisa começa a não casar com a outra, né? Interessante, que eu já até comentei isso, eu fiz poucas pesquisas ao longo da minha vida com relação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Fiz uma que assisti àquela sessão plenária onde a relatora discordou do parecer do corpo técnico. O corpo técnico é formado pelos especialistas nos diferentes assuntos. E é importante, né, que o Tribunal de Contas do Estado tenha esse corpo técnico. Afinal de contas, é o governo que indica as pessoas que tomam as decisões no Tribunal de Contas. E essas pessoas, obviamente, não entendem de tudo. Então, é mais do que necessário ter um corpo técnico para dar uma opinião fundamentada sobre cada assunto, para que essas pessoas possam formar as suas opiniões. Então, repito, na sessão plenária, a relatora discordou do corpo técnico. E eu li na matéria sobre a aprovação, né, prévia, né, aprovação inicial, como queiram chamar, das contas de 2021, do ano passado, do governo Cláudio Castro. Mais uma vez, a opinião do corpo técnico não foi considerada. Tanto é que as contas foram aprovadas por unanimidade. Todos discordaram novamente da opinião do corpo técnico. Eu vou tentar fazer novas pesquisas quando acontecer algum tema de interesse, pelo menos, para verificar se esse corpo técnico ele acaba sendo voto vencido sempre, né? Porque aí começa a existir a seguinte dúvida: para quê? Por que ter um corpo técnico se ele presta o assessoramento, mas nunca ele é levado em consideração? A decisão acaba sendo sempre política. Mas, para chegar a essa conclusão, nós temos que ter um universo de avaliação maior
do que apenas esses dois casos que eu citei. É muito complicado entender, e eu fico até procurando palavras, né? Mas é muito complicado entender, já que nós falamos em corpo técnico, né, em assessoramento, é muito complicado entender como uma lei, a 9.537/21 especificamente, passou por tantos assessores jurídicos, por tantos especialistas no assunto. Eu já falei isso algumas vezes, dentro da Polícia Militar, dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da Casa Civil, na Alerj, inúmeros gabinetes de deputados, e ela saiu tão ruim. Será que as decisões, elas são apenas políticas? Todos esses assessoramentos, como o assessoramento do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, foi, vamos dizer assim, voto vencido nas 2 vezes que eu pesquisei. Será que esses assessores jurídicos também são votos vencidos e acaba sempre valendo o interesse político? Porque ficou evidente que o resultado final da Lei 9.537/21 foi o interesse político. Qual? Agradar aos ativos. Trazer os ativos para o lado do governo Cláudio Castro. Alcançar o voto dos ativos, porque se eles estão sendo bem tratados por um governante, a tendência é que eles votem de novo nesse mesmo governante. Quem não quer ser bem tratado, né? Quem não quer receber reajustes? Então eu temo que nós estejamos caminhando aqui no Rio de Janeiro para um cenário só de decisões políticas. Eu sei que isso é o normal. Mas quando a gente começa a ver isso de uma forma concreta, a gente sabe que as decisões políticas é que determinam as coisas. Os interesses políticos é que determinam as decisões. Mas quando a gente começa a ver fatos concretos, isso tem um peso muito maior, né? Porque a gente sai do campo do eu acho, eu penso, eu imagino, para o campo do eu constato que isso está acontecendo. E aí as coisas começam a perder inteiramente o sentido lógico, como a Lei 9.537/21, que tem componentes completamente ilógicos. Ela define a paridade como um princípio basilar e ela mesmo quebra a paridade. Isso contraria por inteiro a lógica. Como um sistema de proteção social dos militares conter um artigo que permite a quebra do teto constitucional por alguns, para que os vencimentos ultrapassem o teto constitucional, o que isso tem a ver com o sistema de proteção social dos militares? Nada. Não tem relação alguma uma coisa com a outra. Até porque um sistema social de proteção é para proteger todo mundo, o grupo, e isso atende o interesse de meia dúzia, de 3 ou 4. O resto está só na expectativa de pegar isso também. Então o Rio de Janeiro
passa por um momento muito complicado na política, né? Por isso eu concordo até com uma postagem que foi feita pelo pré-candidato ao governo do estado no Facebook sobre manifestação, a próxima manifestação que vai acontecer com relação à luta pela paridade. Ele está deixando claro ali que o interessante é que o foco seja o governo do estado, não abrir o leque para outros locais. Quer dizer, o local é o Palácio Guanabara, não é a Alerj, não é o Tribunal de Justiça. É uma opinião que eu comungo. Eu acho que é uma opinião correta. Agora, obviamente, os integrantes da comissão planejaram isso, né? Tem seus motivos, tem suas razões, né, para fazer nesses locais a manifestação. Aqui não há uma crítica, apenas uma observação de que eu concordo. A minha linha de raciocínio é a mesma do pré-candidato ao governo do estado, coronel de polícia reformado Emir Laranjeiras, que agora já está até aparecendo nas pesquisas eleitorais. Já é um bom sinal, né? Está começando a surgir o nome dele. Ah, mas não é o percentual? Claro que é um percentual pequeno, né? E nós também temos que olhar essas pesquisas sempre com muito cuidado. Muito cuidado. Eu, particularmente, considero essas pesquisas apenas indutórias. Ou seja, elas aproveitam isso que o brasileiro tem, que o brasileiro não gosta de perder nem para o ímpar. O brasileiro, quando o time dele perde no domingo, estragou a semana dele. Então ele não gosta de perder nem para o ímpar, ele gosta de perder. Então há uma tendência natural de boa parte do eleitorado votar em quem está na frente. E aí a pesquisa é indutória, ela induz essas pessoas a votarem em quem está na frente. Eu já falei disso também várias vezes aqui, é um tema que eu já repeti. A minha opinião sobre as pesquisas eleitorais, até porque eu não consigo de forma nenhuma acreditar na metodologia empregada, né? Acho que o universo que é avaliado não permite de forma nenhuma levar isso para Brasil ou levar isso para Rio de Janeiro. Você entrevistar 2.000 pessoas em uma quantidade muito pequena de municípios e aí fazer uma ampliação a nível de estado ou a nível de país. Acho isso muito difícil de entender na prática. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, que hoje foi meio genérico, né? Vários assuntos, deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes, vamos continuar lutando pela nossa paridade. É um direito, é um direito.